Você pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode ter instrumentos maravilhosos, mas se você não tem responsabilidade com Deus, você não tem nada. Porque a gente não vai impressionar Deus com aquilo que eu tenho, meu irmão. Não vai impressionar. Deus é dono de tudo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para impressionar Deus? Não. Tem sim. Ande reto segundo a vontade dele. Aí você vai impressionar ele. Anda segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade. Eu não impressiono a Deus com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que eu sou. Amém, queridos? Confesso aos irmãos que eu preparei outra coisa aqui, que eu fui pelo nome do seminário, a importância do lugar secreto na vida de um líder. Mas a gente vai chegar lá, né? Abra comigo aí, abra comigo. Só para nós darmos início, 2 Samuel 6, texto muito conhecido, a partir do verso 1. Aí você vai perguntar para mim, o que tem a ver esse texto com aquilo que a gente vai falar aqui? 2 Samuel 6, a partir do verso 1, vai dizer assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o Gitita. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que tu já tem nos mostrado nesta noite, Senhor. Obrigado, Deus, por cada servo teu, cada serva tua que já se encontra neste lugar. Abre o nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para que tu possas, Pai querido, nos ensinar aquilo que tu tens para nós nessa noite. Ó Deus, abre aquilo que seja necessário na nossa vida para entender a tua vontade. Derrama da tua graça, nos traz a tua porção, Senhor, de entendimento, Pai querido, nesta noite, para que possamos entender aquilo que tu tens para nós nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, como o pastor falou, hoje há uma onda muito grande de adoradores, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu recentemente estava ali no sul, numa igreja que tem somente 13 bandas de adoração, uma igreja grande, do apóstolo Luiz Hermínio, né? No Mevan. A gente saiu algumas vezes ali. Irmãos, hoje há
o número de adoradores e ministros de louvor aí pelo Brasil é muito grande. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que isso não é uma onda. Adorar a Deus não é uma onda que vem e passa, como veio a onda do riso, do dente de ouro, lembra disso? Da unção da lagartixa, né? Lembra disso? A unção do gatinho no chão. Tem gente que não lembra disso, mas algumas pessoas lembram. Lembra disso, pastor? Unção do riso. Unção do riso, breadfruit, né? Irmãos, nós não temos que viver a onda, nós temos que viver a Cristo, amém? A onda vem e passa. Eu sou surfista, eu sei do que eu estou falando. Parece que não, mas eu estou nesse mar aí tem 37 anos. Eu só tenho 56. Mas eu estou aí faz tempo, meu filho. Então, nós não vivemos uma onda, querido. Evangelho não é onda, Evangelho é algo de Deus, é o próprio Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, o que falar disso? Há muito movimento sem discernimento e sem sabedoria. Isso eu posso colocar para vocês com certeza, porque a gente conhece muita gente da área da música, o pastor sabe disso. Há quantos anos a gente trabalha com isso e viaja por aí, conhece esses cantores de renome todo. Eu vou dizer para vocês sem erro sem medo de errar. Muitos não são adoradores, somente profissionais, queridos. Isso aqui é um culto para líder, é isso, pastor? Então, a gente vai rasgar o verbo aqui. Então, assim, tem muita gente dizendo que é, mas não é. O cara toca bem, o cara ministra bem, mas ele não está falando, não conhece quem é Deus, não conhece a essência de Deus e não sabe o que é adoração a Deus. Ele sabe muito bem da música, de tocar, de cantar, mas adorar a Deus é outra coisa, irmão. Adoração é a nossa vida como um todo. Adoração é estilo de vida. Adoração é mudança de pensamento. Adoração é mudança de conduta, de comportamento. Tem muita gente que acha que a adoração é só no momento do louvor. Aqui não, querido. Você sai da igreja, você continua sendo um adorador. Você é adorador na tua casa, na tua faculdade, no teu escritório, onde você estiver. Porque se não tem diferença, que diferença que tem? Nenhuma. O adorador tem que fazer a diferença. Nós estamos falando especificamente de adoração, amém, queridos? Então, quando eu me proponho eu preciso entender o que eu estou fazendo. Como que eu vou fazer algo, ou vou falar de alguém se eu não tenho intimidade com essa pessoa? Fala para mim. Como que eu vou falar de Deus se eu não conheço Deus? Jesus perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí Pedrão disse: Senhor, um diz que tu és João Batista, outros Elias, ou algum dos profetas que voltou do Antigo Testamento. Mas e vocês que andam comigo? Quem eu sou para vocês? Senhor, tu és o Filho de Deus que tem as palavras de salvação. Não foi a carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai. Jesus falando isso com Pedrão lá. E tu és Pedro, e sobre esta rocha vou edificar a minha igreja. Irmãos, quando eu sei quem é Deus na minha vida, Deus revela quem sou eu. Quem está entendendo isso? Deus revela quem sou eu, porque Ele sabe quem eu sou. Mas muitas vezes eu não sei quem eu sou de fato. Muitas vezes eu estou vivendo uma vida enganosa, que é o que está acontecendo aí. Sabe por que muita gente cai? É porque não tem sabedoria, não faz aquilo que... Porque Deus vai dando corda, querido. Deus é tão bom que Ele vai deixando. Mas chega uma hora que você tropeça e cai. Por que será que tantos homens de renome aí não se fala mais deles ainda? Por quê? Irmãos, nós estamos brincando com Deus, não. Com Deus não brinca. E nem com o diabo. Todo mundo pensa, algumas pessoas pensam que o diabo está brincando. O diabo não é de brincadeira, querido. Nem tão pouco Deus. A Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor, esperando só uma brechinha para entrar e detonar no céu. Mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. Diga para o irmão aí. Você tem sido protegido por Deus. Nós temos um texto aqui que os homens estavam adorando a Deus. E quem estava na frente dessa turma aqui? Davi. O que eles fizeram? Eles pegaram a arca e colocaram em cima de um carro de boi. Carro de boi? Quem falou que podia
podia colocar a arca em cima do carro de boi. A arca era levada nos ombros, aqui com varas, querido. Já começaram errado, está entendendo? Irmãos, muitas vezes a gente pensa que o que eu estou fazendo está certo, mas está errado. Pode estar certo para mim, mas para Deus está errado. Quem está entendendo isso? Amém. Às vezes pode estar certo para mim. Não, eu estou fazendo certo. Mas Deus não mandou você fazer aquilo daquele jeito, querido. A gente sofre muitas vezes por culpa nossa mesmo, pastor. Então eles pegaram a arca, colocaram em cima de um carro de boi, colocaram lá os filhos de Abinadab na frente, e estão indo, todo mundo lá curtindo o som, e louvando a Deus, todo mundo indo, e Davi na frente. Só que chegou uma hora que os bois deram uma mancada lá na rua, lá na estrada, e a arca ia caindo, e o homem colocou a mão na arca. O que aconteceu ali? Deus fulminou Uzá, queimou ele. Davi se indignou com aquilo. Poxa, nós estamos levando, mas está levando errado, filho. Aleluia. Davi ficou indignado. Será que ele não sabia que era necessário fazer a coisa da forma certa? Deus instituiu, irmão, a forma certa, não é na minha forma, é a forma de Deus. E aí Deus queimou Uzá ali, matou ele. Uzá tinha boa intenção, sim ou não? Tinha, mas Deus não está interessado na tua boa intenção. Ele quer que você faça aquilo que Ele mandou você fazer. Amém. As igrejas estão sendo de boa intenção, mas nem sempre a boa intenção é aquilo que Deus está mandando você fazer. Aleluia. Eu não posso só ter boa intenção. A minha boa intenção ela tem que estar acompanhada daquilo que agrada ao Senhor. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmãos, o movimento, preste atenção nessa frase, sem discernimento é fanatismo. E tem milhares de gente entrando no fanatismo. Deus não entra em fanatismo. Movimento sem discernimento é fanatismo. Deus não está preocupado com o movimento, irmão. Deus está preocupado é que nós façamos a sua vontade. A sua vontade. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. Por esta o quê? Imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, a arca de Deus representava o quê? O próprio Deus, a presença dele. E com Deus não se brinca. Deus não é, as minhas intenções elas precisam agradar a Deus e não ao contrário. Deus não vai, não filho, faz aí de qualquer jeito que eu vou aceitar. Não, Deus não aceita de qualquer jeito. Você já imaginou se essa ação de Deus fosse para hoje? Não tinha cemitério aí, irmãos. Não tinha cemitério. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, é por isso que nós estamos aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas há um tempo que Deus vai puxar a corda, irmão. Vai balançar a figueira. A gente tem que acordar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Tem muita gente brincando aí. Não, porque eu sou adorador, porque eu fecho os olhinhos e levanto a mão e Deus... Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus sonda os corações. Amém. O crisol para a prata e o fogo para o ouro, mas Deus sonda os corações. Amém. Pergunta é: o que vai no meu coração? O que está no meu coração? Queridos, uma das coisas que agrada a Deus é a integridade do homem. O que é integridade? A integridade é o termo de ser inteiro, completo. Integridade. A primeira coisa que o adorador, ou aquele que se propõe a adorar ao Senhor, precisa buscar é a integridade. É claro que a gente ainda vive na carne do pecado. A gente vive aqui, essa carne ainda é pecadora. Mas Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, fui crucificado, já não vivo mais eu.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vai dizer que a vida que eu vivo nessa carne, que ele está vivo ainda quando escreve isso, vivo-a na fé do Filho de Deus. O próprio Paulo vai dizer: olha, vocês não podem mais viver no pecado. Mas então, pastor, por que a gente pega então? Porque a gente continua vivendo. Que interessante, né? Mas a gente tem que fugir daquilo que desagrada a Deus. Daquilo que desagrada a Deus. Então, irmão, a integridade é a primeira coisa que Deus requer de mim e de você. E nós temos que buscar isso. Porque o adorador, ele está sendo, na igreja principalmente, ele é visto. Ele é vitrine. E é o primeiro a ser atacado. Por exemplo, quem ministra o louvor aqui? Claro que a adoração, o adorador é em qualquer lugar. É uma vida de adoração. Mas vamos, por exemplo, aqueles que estão aqui. Esses têm que dar testemunho. Testemunho de vida, de ação, do que falar. Né? Porque a primeira coisa que nós falamos: puxa, mas esse cara que está cantando não é aquele que adulterou? Não é aquele que pisou na bola? Como é que ele está aqui em cima adorando a Deus? Como é que é isso? Como é que ele está aqui tocando? Irmãos, eu não tenho vergonha de falar, na banda Semelhança, nós tivemos um problema muito grave. O baixista separou da mulher e o guitarrista ficou com a mulher dele. Lembra disso? É por isso que eu não ando mais com eles. Um dos motivos, né? Porque você é aprovado, querido. Todos os dias você é aprovado. Se você se propor, se você está na multidão, ninguém te enxerga. Mas quando você sai da multidão, todo mundo te vê. Todo mundo te vê. Uma vez esse guitarrista estava com gripe, a gente foi fazer um trabalho numa Assembleia de Deus. Não, os caras da Semelhança viraram tudo roqueiro, está todo mundo de brinco, cabelo comprido, só tinha um cara com brinquinho. Mas disseram que a banda toda estava de brinco, de cabelo, viraram roqueiros, cara. Como assim? Eu nunca usei brinco nem de cabelo grande. Mas, está entendendo? Está entendendo? Como as nossas ações interferem na vida daqueles que estão à nossa roda. O povo aqui estava adorando a Deus. E por um tempo perderam o discernimento de quem era e para quem eles estavam fazendo aquilo ali. Estavam levando a presença de Deus, irmãos. Como que eu posso levar a presença de Deus agora? Com discernimento, com sabedoria. Provérbios 3 vai falar isso. Mas muitas vezes a gente faz de qualquer jeito. Uma coisa importante nesse texto é que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos ou mais. Mas por que então que Uzá morreu nesses 20 anos? Por que não aconteceu uma tragédia durante esses 20 anos na casa de Abinadab? Deus tem colocado no meu coração o seguinte, irmãos: quando você tem a presença de Deus muito tempo ali, se você não tomar cuidado, a presença de Deus passa a não ter mais importância na tua vida. Não, pastor, eu sou baterista da igreja, eu estou aqui há 15 anos, eu vi essa igreja crescendo. Eu posso chegar aqui qualquer hora, não vou orar, eu vou subir ali e vou tocar. As igrejas têm muito isso, né? Chega um músico famoso que tocou na noite, gravou. Não, coloca um cara para tocar lá. Mas e a vida do cara? E o testemunho do cara? Então, às vezes, a gente está tão acostumado a adorar a Deus, que a gente adora no impulso. Não está sentindo nada, mas vamos na onda, vai todo mundo aí. É o que acontece hoje no Brasil. Desculpe, tem adoração verdadeira? Sim. Mas tem muita coisa aí indo na onda. Esses dias eu estava com o Thales num camarim conversando, antes da caída dele, né? Estou falando o nome porque a gente está falando para líderes aqui. E eu falei para ele: querido, você está vendo esses milhares de jovens que estão aí fora? Ele falou: sim, pastor, estou vendo. Você tem responsabilidade com eles, cara. Por quê? Porque eles vieram aqui para ver você adorar a Deus.
E para eles você é um exemplo de adoração. Então mantenha a tua visão no Senhor. Claro, eu sei da minha responsabilidade. Não deu 6 meses disso para ficar depois disso. Então, queridos, a nossa responsabilidade é fazer com que Deus se agrade com o nosso trabalho. É fazer com que Deus seja feliz com aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso me preocupar com isso. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu procedimento? Não somente, primeiramente com Deus, mas com aqueles que me ouvem, com aqueles que congregam comigo, né? Principalmente líderes. Gente, agora a gente vai entrar na palavra aqui. Isso foi só uma introdução para a gente poder entender um pouquinho, né? Porque eu queria falar exatamente sobre o tema, a importância do lugar secreto na vida de um líder. Você acha que tem importância isso, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Nesses dias tem se falado muito em lugar secreto. Tem se cantado muito que precisamos estar no lugar secreto. Mas de fato, do que estamos falando e cantando? Você já parou para pensar nisso? O que é um lugar secreto? Existe uma onda passando pelo Brasil onde muita gente tem usado esse termo, essa questão do estar no lugar secreto. Mas o que é? O lugar secreto é uma região que as pessoas querem estar. O lugar secreto é um método novo de adoração. O lugar secreto é uma estratégia nova de crescimento, como aparece muitas por aí. Não, querido, não é nada disso. É como perguntar, uma pergunta teológica aqui para os irmãos pensarem. O céu é uma região ou um estado? Estado de espírito. Não respondo, depois você vai pensar nisso. É uma região ou é um estado de espírito o céu? Então, a mesma pergunta aqui. Está no lugar secreto. O que é isso? É uma região? É um método? É uma estratégia? Eu quero dizer para vocês que o lugar secreto é o teu momento de buscar Deus. Aleluia. É o teu momento de intimidade com Deus. O teu lugar secreto pode ser em qualquer lugar, contanto que você busque o teu Deus, busque o Senhor. O teu lugar secreto é o teu lugar de intimidade com Deus. Porque se não há intimidade, não há nada. Eu posso dizer da minha esposa, e ela pode dizer de mim alguma coisa, porque eu tenho intimidade com ela e ela tem comigo. Mas como eu vou falar de um Deus se eu não tenho intimidade com Ele, pastor? Como é que eu posso ministrar uma canção que precisa subir e chegar às narinas de Deus de forma agradável, se eu nem conheço esse Deus? E para que eu conheça, eu preciso ter intimidade, eu preciso estar próximo dEle. Aleluia. Porque não é uma onda isso, querido, é vida. Intimidade é vida, é todo dia. Intimidade é eu buscar ao Senhor em todo o tempo. Senhor, obrigado porque eu amanheci hoje. Obrigado porque eu acordei, que eu podia não ter acordado. Deus nos deu um presente. Sabe por que se chama presente? Porque é presente de Deus hoje. O passado já foi. O futuro é uma incógnita. Não pertence a nós o futuro não, sabia? A Bíblia diz que eu preciso viver o dia de hoje, como se fosse o último dia. Então, se hoje é o último dia para mim, eu espero que não, mas se for a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus hoje. O próprio Jesus disse: eu não se atemorize pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a mim e não a você. As pessoas vivem ansiosas pelo dia de amanhã, cara, nem aconteceu ainda. Tem gente que sofre, está ficando mal, porque tem ansiedade. Paulo vai dizer em Filipenses 4, não se atemorize, não fique ansioso por nada, mas seja conhecidos diante de Deus os teus pedidos. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Glória a Deus. Lugar secreto é um momento de busca, é uma intimidade com Deus. Muitos estão confundindo lugar secreto com lugar de refúgio. Lugar secreto é algo, lugar de refúgio é outra coisa.
Quem está entendendo isso? Diga amém. Amém. Lugar de refúgio normalmente serve para se esconder. Abra aí comigo, 1 Reis. 1 Reis 19, os versos 9 e 10. Para que a gente possa nos situar nessa palavra. Elias, depois de um feito grandíssimo, maravilhoso, Elias está com medo, Elias está amedrontado, está ansioso, Elias está com um problema no seu ser. Olha só o que ele diz aqui nos versos 9 e 10. O que ele fez aqui. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. Irmãos, Elias, gente, Elias estava aqui apavorado, amedrontado. Será que Deus perdeu a visão por Elias? Deus tirou a mão dele? Claro que não. Mas olha só, ele entra numa caverna, queridos, e Deus vai buscá-lo lá dentro. Muitos estão confundindo lugar secreto com lugar de refúgio. Lugar de refúgio normalmente serve para se esconder do mundo. Sabe, quando eu estou com medo, eu vou para um canto me esconder, não quero que ninguém veja. Lugar de refúgio você vai para se lamentar da vida, reclamar de pessoas. Lugar de refúgio é lugar de tristeza, de amarguras, de sofrimento. Lugar secreto não, lugar é lugar de entrega, de adoração, de intimidade com Deus. Não confunda lugar secreto com lugar de refúgio. Não é tempo de estar em cavernas, é tempo de buscar o Senhor e sair desses lugares de lamentações. Elias, quando se sentiu com problema, o que ele fez? Entrou numa caverna como se a caverna fosse resolver o problema dele. Elias, o que você está fazendo aí, ó, meu? Se liga, rapaz, sai daí, ó. Ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida. Ele andou, foi mais 400 quilômetros depois. Se você continuar lendo o texto, Deus tinha responsabilidades com Elias. Elias ainda ia fazer várias coisas depois disso. Mas, irmãos, nós como seres humanos, muitas vezes numa situação de dificuldade, a gente quer se esconder. Mas você não é um cristão, não tem Deus como teu fortalecedor, por que você quer se esconder? Pedro vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna. Por que eu vou me atemorizar se eu tenho um Deus que é soberano, um Deus que tem todo o poder? Mas não, a gente quer se esconder, a gente quer ir para a caverna. Diga para o irmão, não fique na caverna não, querido. Deus ainda tem trabalho para você, muito. Eita, rapaz. Deus ainda tem muita coisa a fazer através da tua vida. Em ti e através de você. Amém. Sabe quando Deus vai usar você? Quando você deixar. É claro. Quando você deixar, Deus vai te usar. Porque Ele não vai te forçar a fazer nada. Amém. Mas, Senhor, usa-me. Usa-me. Tem uma canção, né? Sonda-me, Senhor. Ali, né? Usa-me como um farol. Quem sabe o que é um farol aí? Farol é aquela luz que ilumina a direção dos navios, para não se perder dos navios. Como uma ponte sobre as águas turvas. Como um abrigo no deserto. Sabe o que é achar um abrigo no deserto? É achar um lugar para você se esconder dos perigos. Mas sabe o que o texto diz? Antes dessa canção, sonda-me. Depois o quê?
Sonda-me depois. Me conheces. E eu não lembro da letra toda. Trata o meu coração. Há um processo. Primeiro você sonda-me, transforma, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Deus quer usar você de forma integral, como eu falei aqui. Glória a De Deus. forma integral. Aleluia. 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 A pressão revela o que nós carregamos. Olha que interessante. A pressão, o dia mau, a situação ruim, vai revelar somente quem você é. Ou o que você tem. Não é? Você vai reagir segundo aquilo que você tem no teu coração. Se você não tem nada, você não tem nada. Mas se você tem a Deus, você tem a Deus. A forma que reage diante das tribulações revela quem eu sou ou o que eu tenho. Paz não é a falta de guerra. Nós temos guerra todo dia. Mas a forma como temos reagido diante das nossas guerras. Quem entendeu isso? Amém. A paz não é porque não tem guerra. A paz é saber que Deus é comigo. E a forma que eu vou reagir diante das minhas guerras é que a gente considera como paz. Porque Paulo já dizia: leva no corpo as marcas de Cristo, não estou nem aí. Prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, né? Lá em Hebreus ele vai dizer, né? Alguns entendem que é Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né? Nós estamos como numa maratona, querido. O nosso alvo é Cristo, lá. O pódio de chegada é o Senhor, lá. Às vezes a gente sai um pouquinho da rota e volta um pouquinho, mas a gente volta para o caminho e continua. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios 4, 8, 12, se você quiser ver aí. Segunda Coríntios 4, 8 até o 12, vai dizer, Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha que maravilha. Glória a Deus. Você sabe o que a humanidade precisa ver em você? Jesus. As ações de Jesus. Sabe o que Deus quer ver em você? As ações do Filho dele. As ações de Jesus. É isso que Deus quer ver na tua vida. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Gente, já parou para pensar nisso aí? O que é a vida de Jesus manifesta em nós? É muito sério isso. Será que a gente pode dizer, não, a vida de Jesus está na minha vida? Glória a Deus. Tem que ser muito macho para falar isso, né? Paulo vai dizer assim: observem a mim, me copiem, né? Me vejam como exemplo. Paulo falou isso. Será que a gente pode falar isso? Isso fica para você pensar. Olha só, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava falando ali aos filipenses essa questão, dizendo que ele morre para que quem ouve a mensagem dele tenha vida. É isso que Paulo está falando. Então nós morremos todo dia. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 30 e alguma coisa, 32 a 37, que nós somos como ovelhas para o matadouro, né? Estamos indo morrendo. A ovelha está indo para o matador, ela sabe que vai morrer. Ela sabe que vai morrer. Mas ela vai ali, né, quietinha. Nós somos como ovelhas. Nós precisamos morrer a cada dia para o mundo e renascer para Cristo. Aleluia. É isso que o texto nos ensina. Glória a Deus. Qual a importância do lugar secreto na vida de um líder?
Tem alguma importância? Tem, claro, toda a importância. É na intimidade com o Senhor que o líder se fortalece. Aleluia. Vocês que são líderes, é na intimidade com Deus que nós somos fortalecidos. Porque tem hora, eu não quero mais saber disso não, pastor. Vou embora. Vou arrumar um emprego e vou trabalhar, ganhar um salário. Aí Deus fala, você não vai descer. Porque você é meu. Amém. Você já está comigo no chapa. Não adianta você falar e tal. Você já é meu, cara. Outro dia eu estava num congresso lá em Água de Lindóia, um pastorzão desses grandes aí, cabeção que a gente chama. Alguém perguntou para ele, tem uma igreja de 5 mil membros lá no Pernambuco. Alguém perguntou para ele assim, pastor, o senhor já tem vontade de desistir? Ele falou, quando? Essa semana? Irmãos, nós somos fracos. Quem nos fortalece é a intimidade com Deus. Só Deus para nos dar capacidade de aquele irmãozinho que fala de você, vai na internet, fala alguma coisa que não é certo, mas ele acha que tem que falar, né? Aquele irmão que critica, olha a camisa do pastor, isso é camisa para vir para o culto? Eu amo essas camisas, eu gosto demais. Eu tinha uma camisa assim azul, eu não tirava, eu não tenho outra roupa, né? Irmãos, a gente tem que suportar. Paulo diz, vai suportar uns aos outros em amor. Sabe? Dentro da igreja, a Bíblia diz que os nossos inimigos muitas vezes estão dentro da nossa casa. O pastor é aquele que só toma porrada, mas nunca pode dar um soquinho, pelo menos. É mentira isso? Esse merece essa união. Vamos aplaudir o som. Essa é a verdade. Entendeu? A gente tem que engolir a seco. De novo, aquele irmãozinho. Pastor, você não cai mais na unção. Olha, você já foi bom, hein, pastor? Já ouviu isso aqui? Muitas vezes. Eu já foi bom. O que é? Está perdendo a unção, né? Mas a gente foi chamado para sofrer. Líder, desculpa eu vou avisar vocês, mas vocês foram chamados para sofrer. E calado. E outro, não vai ganhar nada, porque a igreja não vai ter salário para você. Irmãos, é uma realidade. A gente faz a obra por amor. Aleluia. Né? Engraçado que a gente faz para ajudar o fulano mete pau na mão em nós. Esses dias saiu um cara que a gente mandou para casa de recuperação, deu 5 meses e ele abandonou a casa de recuperação. A igreja pagando, a igreja fazendo, o cara devia para a justiça. Tivemos aqui na juíza aqui, em Santos, no fórum, conversamos com ela não prendeu ele, vai ficar na guarda de vocês aí. Tá bom, vamos mandar ele para a casa de recuperação, tá. Deu 5 meses, o cara saiu da casa de recuperação. Da onde? Na rua. De novo. Se a gente fosse usar pelo lado do humano, a gente ia lá dar umas porradas nele. Pelo menos aqui no ombro, assim que não vai muito. Mas eu não posso fazer isso. Claro que a gente não pode fazer isso. A gente tem que continuar amando. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Alguém perguntou para Cristo. Quantas? 70 vezes. É isso aí. Né? Qual a importância, irmão? É na intimidade com o Senhor que o líder se fortalece. É na busca do Senhor que o líder recebe direção de Deus. Está sem direção? Busca Deus que Ele vai dar a direção. Amém. É Ele quem nos conduz, é Ele quem dá a direção. Quando a nossa vida está na dependência de Deus, Ele é quem vai à frente. A importância na presença do Senhor que o líder recebe entendimento e sabedoria. Glória a Deus. Entendimento é uma coisa, sabedoria é outra. Abra comigo aí Provérbios 3. Aliás, Provérbios 2.
O texto vai dizer assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos. Então entenderá justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a sua alma. Que maravilha, né? Irmãos, muitas vezes a gente tem sabedoria, mas não tem entendimento de aplicar a sabedoria. Às vezes a gente tem entendimento, mas não tem sabedoria. Quem entendeu isso? As duas coisas são necessárias. As duas coisas são necessárias para que a gente caminhe, como diz o texto, para que a gente entenda aquilo que Deus está querendo através da nossa vida. Iniquidade é fazer aquilo que você acha que Deus mandou você fazer e você não faz. Aliás, você faz porque você acha que foi Deus que mandou e Deus não mandou. Por quê? Porque falta entendimento, falta sabedoria. Muitas vezes eu quero produzir algo que Deus não mandou eu produzir, mas eu faço achando que vou agradar a Deus, sem entendimento e sem sabedoria, não funciona. Aí você fala, pô, mas eu estou construindo igreja, eu construí sem igreja, Deus. Nós batizamos, no teu nome nós batizamos, no teu nome nós curamos. Sim, mas eu nunca te vi, meu irmão, onde você estava? É a palavra que está falando, eu não estou inventando nada. Eu nunca te vi. Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas no teu nome nós curamos, Senhor. Sim, tudo bem, beleza. No teu nome nós batizamos e construímos igrejas e tal. Mas eu não mandei você construir igreja, querido. Eu mandei você pregar a minha palavra, fazer discípulo. E a grande responsabilidade da igreja é fazer discípulo, ir por todo mundo. O Senhor não mandou construir igreja, Ele mandou fazer discípulo. A gente está aqui dentro porque se chover a gente não se molha, é isso, pastor? A gente tem um ar-condicionado, graças a Deus por isso, tem um som bom. Mas engraçado, alguém perguntou para Cristo assim, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, legal, eu quero te seguir, vem. Mas saiba que os passarinhos têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde recobrar a sua cabeça. Como que ele quer dizer? Não vai ter nada, cara. Vai chegar dia que não vai ter nem o que comer, tu tá filho? Vai dizer isso aí para a turma da prosperidade. Eu não volto mais naquela igreja. Irmãos, nós temos aquilo que Deus permitiu para nós. Prosperidade é saber que aquilo que Deus me deu é suficiente na minha vida. Você pode não acreditar, mas eu ando de bicicleta. Eu vim para cá de Uber, não tenho carro. Mas como assim, pastor? Só não tem carro? Por quê? Eu vou deixar de ser menos crente porque eu não tenho carro? Existe uma teologia furada aí dizendo que crente que não tem bens está em pecado. Então todos os discípulos, inclusive Jesus, estavam em pecado. Não, analisa. Agora a onda dos cabeções aí é andar de jatinho, né? Você tem um jatinho também, não? Não tem problema nenhum de ter um jatinho, querido. Não tem problema. O problema é você colocar o teu coração naquilo ali. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Não é problema nenhum você ter dinheiro aí. Não, aquilo não
pode conduzir a tua vida. É isso que o texto diz. Porque não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Vamos partir para outra coisa aqui. Esse texto, irmão, é maravilhoso. Qual a importância do lugar secreto na vida do líder? É estando na presença de Deus que o líder encontra poder para vencer o mundo. Nosso poder vem de Deus. A nossa graça vem do Senhor. Eu quero correr aqui, que eu acho que o tempo já está acabando, né, pastor? 9:25. O que me leva para o lugar secreto? Tem outro subtema aqui. O que me leva para o lugar secreto? Primeiro, o meu desejo de querer me aproximar de Deus. Isso vai me levar para o lugar secreto. O meu desejo de conhecer mais a Deus. Isso vai me levar para o lugar secreto. A minha vontade de estar com Ele. Mas, pastor, todo mundo tem vontade de estar com Ele? Eu não posso responder essa pergunta para você. Que eu não sei. Cada um que responda para si mesmo. Será que eu tenho desejo de estar com Deus? Será que eu só venho para a igreja porque eu gosto da carequinha do pastor ali? Porque eu gosto de ver o filho dele cantando, que ele tem uma voz bonita, muito boa, viu? Deus abençoe. Glória a Deus, continua. Irmãos, tem gente que vem para a igreja para arrumar uma namorada. Ou namorado. Desculpe, mas é uma verdade. Não, vamos lá, tem umas crentes lá bonitas. Bom que é tudo crente, então não tem vício, não tem problema, né? Tem gente que pensa assim, queridos. Eu creio que aqui não tem isso, mas tem igreja grande que tem isso, né? Não vou pegar essa menina do mundo não, que é tudo já usada. Vamos para a igreja que está tudo em fio lá, tudo novinho. Irmãos, nós estamos falando para cristão. Amém, queridos? É uma verdade. A gente vai se enganar por quê? A gente sabe que as meninas que nascem na igreja são puras, né? Que tem toda uma liturgia durante a vida, aquela coisa toda, e os caras sabem disso. Irmãos, o diabo é que quer nos enganar, mas a gente está esperto com ele. Discernimento e sabedoria. A estratégia do diabo traz seres ou traz celas para dentro da igreja, namora e tira. Exato. Tá vendo? Bem lembrado, é isso mesmo. É isso mesmo. O que nos leva ao lugar secreto? A minha vontade de estar com Ele sempre. A minha vontade de adorá-lo cada vez mais. Isso nos leva a querer estar no lugar secreto com o Senhor. Mas também o que nos leva para os lugares de refúgio? Para as minhas cavernas. O que nos leva? Os meus medos, as minhas lamentações, as minhas fraquezas, as minhas inseguranças, os meus traumas, as minhas frustrações e angústias. Isso nos leva para as cavernas, nos leva para os lugares de refúgio. Irmão, você já está sabendo quantos pastores já tiraram a vida aí no ano passado para cá? Quantas pessoas dentro da igreja têm se suicidado, frustrados, com problemas? Agora, o que nos leva a ficar desse jeito, queridos? Eu não sou psicólogo, não sou médico, não sei dizer a razão, mas nós estamos dentro da igreja ouvindo palavras do Senhor, sendo edificados. Como que um pastor tira a sua própria vida? O que leva um pastor a tirar a sua própria vida? Eu preciso pensar nisso. Esses dias nós tivemos um congresso, o pastor Luiz Henrique e a esposa dele, falando sobre essa síndrome que está atingindo as igrejas. Isso é um processo, não acontece do dia para a noite não, irmão. Sabe, não tenha vergonha de abrir o teu coração para o teu pastor, de declarar um pecado que você fez e está incomodando você. Nós temos que ter alguém para nós abrirmos o nosso coração, alguém amigo, alguém que você sabe que vai ouvir você. Muitas vezes a gente só precisa de um ouvido. Quem está entendendo? Amém. O psicólogo, ele não ganha falando, ele ganha ouvindo. Mas ele não fala nada, ele só ouve, porque quanto mais eu falo, mais
o expresso, a Bíblia fala o quê? Que a boca fala do quê? Porque o coração está cheio. Então, um conselho que eu dou para você: libere o teu coração com alguém. Não com um fofoqueiro ou uma fofoqueira, não faça isso não. Mas com alguém que seja alguém de intimidade com você, um amigo, para que aquilo não crie uma ferida no teu coração e acabe numa situação dessa. O diabo não brinca, irmãos. O diabo não está brincando, não. Ele sabe que o tempo dele já foi. Essas minhas fraquezas, insegurança, esses meus traumas, angústia, isso vai matando as pessoas aos poucos. É muito perigoso. Quantos têm tirado as suas próprias vidas por estarem frustrados, deprimidos, vivem em cavernas espirituais que só trazem decepções, angústias e temor. 1 Reis 19, abram aí rapidinho de novo, né? A gente estava em 1 Reis, 19:4, falando ainda de Elias. O texto vai dizer assim: e ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pediu a morte, frustrado, cansado, cheio de temor, ele pediu a morte. Quantas vezes a gente está assim como Elias? Irmãos, Deus tem algo novo para você. Deus tem vida nova para você. Se há um problema, busque a Deus. Entra num lugar de intimidade com Deus e procure Ele. Ore ao Senhor, mas não se desespere. Quantos vivem nas cavernas da ansiedade, sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram? Filipenses 4, se você quiser abrir, pode abrir aí. Filipenses 4, olha o que diz Paulo dizendo aqui. O verso 6 vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Se você tem algo, apresente diante de Deus, ore ao Senhor, coloque diante das tuas orações aquilo que vai no teu coração. Eu não sei, mas Deus sabe e pode te ajudar. É Ele quem quer fazer isso. Qual a importância do lugar secreto na vida de um líder? Toda a importância. Um líder não tem intimidade com Deus. Um líder que não tem intimidade com Deus não conhece Deus. Ele não conhece Deus, não conhece o poder de Deus. Um líder que não conhece o Senhor não tem o que falar de Deus. Não tem o que falar. Vai falar o que se eu não conheço? Um líder que não conhece a Deus jamais vai amadurecer na fé. Jamais. Vai ser aquele líder, ou aquele cristão anão, né? Ou aquele cristão humano. Sabe aquele cristão humano? Hora está e hora não está? Viu isso? É o cristão 1,99, que passa 40 anos na igreja, mas você vai perguntar: por que Cristo morreu? Puxa, não sei não. Nem sabia que tinha morrido. Nem sabia que tinha morrido. Irmãos, desculpa, a gente está falando aqui para liderança. Claro que esse tipo de mensagem, algumas coisas a gente não fala para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Vai subir no palco, que nem aqui subiu aquele cara. Não sei se vocês viram. Danão era um homem forte, lembra disso? Danão, eu ia falar de Davi, mas eu vou falar de Danão. E Danão era um homem. Quem é Danão, meu irmão? Solta o cabo. Solta o cabo, Danão. Danão é um navio, meus irmãos.
entendendo? Pastor, solta o cabo da nau, é como o remo nas mãos, e navega com fé em Jesus, né? Solta o cabo daqui dentro da nau, meu filho, não existe ninguém com esse nome, não é um navio pequeno, é um barco, sei lá. E o povo dizendo glória a Deus, sabe? Amém. Você sabe o que quer dizer a palavra amém? E assim seja. E assim seja quem? Da nau? Outro dia eu estava vendo, desculpe, mas eu vou falar. Passei a televisão e vi aquela plenitude. Tinha um pastor lá que é irmão do cabeção lá. E ele falou: não, vocês precisam, como Adão e Eva, cozer as roupas, cozinhar, colocar no forno. Pelo amor de Deus. Cozer é costurar. Está entendendo o nível de situação? Irmãos, a gente não está criticando aqui, só estamos falando a realidade do que está acontecendo aí fora. Se você não tem o que dar, você vai dar o quê? Nada. Você só dá aquilo que você tem. É como um pastor pregando outro dia dizendo: não seja como o burrinho de Cristo, que ele achou que aquelas palmas eram para ele. Aonde que ele tirou isso? Quando Jesus entra na cidade ali, em cima do burrinho, o cara falou que o burrinho achou que aquelas palmas eram para ele. Da onde ele tirou isso? Um líder que não tem intimidade com Deus não conhece a Deus. Um líder que não conhece a Deus jamais vai amadurecer na fé e no conhecimento. Crescer na graça, que é a presença de Deus, e no conhecimento da palavra. Porque tanto um quanto o outro vai te direcionar. Esses dias eu tive com o Luiz Saião e com o Davi Lado, 2 cabeção do Brasil aí. Eu vejo os caras falando, eu falo: meu Deus, eu não sei de nada. Eu tenho que correr muito ainda. Estava ouvindo ele ontem. Está entendendo? Eu estava ali em Sumaré e esses caras falavam, eu falei: meu Deus, me dá um pouquinho disso aí. Preciso saber quem é Deus para depois saber quem eu sou, irmãos. Deus não se revela, olha só isso. Deus não se revela aos religiosos, mas aos interessados. Amém. Glória a Deus. Se eu estou interessado, Deus vai se revelar quem Ele é para mim. Mas se eu não busco, todos os dias preciso renovar o meu relacionamento com Deus. Todos os dias. Renovar o meu relacionamento com Deus. Porque Ele vai me capacitando e eu vou pegando mais dele e eu vou. Isso é bom. Deus não vai fazer através de mim. Olha só. Ele não vai fazer através de mim se Ele não fez em mim primeiro. Está entendendo? Como é que eu vou esperar algo de alguém se nem na vida dele ainda não foi transformado? Fala bem. Como é que eu vou esperar alguma coisa de alguém se a própria vida desta pessoa não teve mudança nenhuma? Então Deus não vai fazer através da minha vida o que Ele não fez primeiro em mim. Ele precisa fazer primeiro em mim, para que eu tenha bagagem, capacidade, entendimento, sabedoria, discernimento para poder passar para alguém. Isso não é frescura nem soberba, não, mano. Eu fiquei quase 5 anos na faculdade teológica. Não aprendi quase nada lá, mas me deu alguma condição de hoje estar aqui falando para vocês. Porque você é confrontado com aquilo que você fala. Tem pessoas que eles ficam anotando. Puxa, vou anotar. Né? O que esse pastor está falando é verdade. Pensou? Danal, onde que está Danal aqui? Onde está Danal? Não está, meu irmão. Não existe Danal. Está entendendo? Não existe Danal, querido. Fala de alguém, fala de Danal. Como deve viver um líder? Eu estou indo para o final aqui. Primeiro, deve ter raízes em Deus. Abra comigo aí Jeremias 17:8.
O líder ele tem que ter raízes em Deus. Por quê? Crescer sem raiz é crescer para cair. Quem entende isso? Amém. Uma árvore que não tem raiz, no primeiro vento que ele deu agora esses dias, ela vai tombar, porque não tem sustentação. Jesus disse lá em Mateus 7:24: todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, comparar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, bateram naquela casa e não caíram. Mas insensato é o homem que edificou a sua casa na areia. Vem os ventos, as tempestades, as tribulações vieram para as duas casas, mas qual que permaneceu? A que estava firmada na rocha. Então, o homem de Deus ele tem que ter raiz. Olha que diz o texto aqui, Jeremias 17:8: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem que tem raiz no Senhor. Jeremias, o próprio Deus aqui vai dizer que é como uma árvore que tem as suas raízes dentro da água. Pode vir o calor, pode vir o que for, mas sabe quem é o ribeiro aqui? É a graça de Deus. Aleluia. É a presença do Senhor. O líder que vive precisa estar ligado na videira. João 15:4: sem mim nada podeis fazer. Então o líder que quer ser líder, ele tem que estar firmado na videira que é Jesus Cristo. Ele diz: o meu pai é o agricultor e eu sou a videira, e vocês são o quê? Os ramos. Mas ele também vai dizer que aquele que não dá fruto, ele vai para onde? Vai para o fogo. Mas aquele que dá fruto, ele vai fazer o quê? Vai limpar para dar mais fruto. E essa questão de limpar, às vezes dói, né? Porque está sendo trabalhado. Essa semana eu preguei um texto que o oleiro continua trabalhando, a roda do oleiro continua rodando, ele ainda está tratando. E o tratamento de Deus às vezes dói. O tratamento de Deus às vezes incomoda, não quer. Está muito dura essa obra aí, não, vou deixar, vou embora. Quero não. Está assim que o pastor desistiu, irmão. Sabe por quê? Porque é duro, a peleja não é fácil não. Mas sabe o que Deus falou para Josué? Vai, que eu sou contigo. Tem de bom ânimo, meu filho. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e de noite, para que prudentemente se conduzas. Andar prudentemente é andar segundo a vontade de Deus, querido. Porque a prudência é o dom de você analisar as coisas antes de praticá-las. Isso é prudência. O homem prudente é aquele que pensa antes de agir. O homem prudente é aquele que raciocina, ele calcula primeiro. Deus, tu está comigo nessa situação? Então, Moisés disse: se tu não fores conosco, a gente não vai sair daqui não. Então na vida do líder, o líder precisa ter princípios e valores de lideranças que são eternos. Pois no reino de Deus, os valores que o mundo tenta difundir são impraticáveis. O que quer dizer isso? O líder cristão, ele pensa como Deus pensaria como se fosse um líder. Ele não pensa como os líderes do mundo pensam. Quem entendeu isso? Ele não age segundo aquilo que o líder lá fora pensa. Eu quero dar aqui para a gente encerrar algumas diferenças no conceito e prática de liderança. Algumas diferenças no conceito e prática de liderança. No mundo, a liderança está mais ligada ao poder do que à autoridade. O líder do mundo, ele tem poder. Muitas vezes não tem autoridade, mas ele tem poder. E poder você exerce sobre as pessoas. Está entendendo até aqui? No reino de Deus, a autoridade você exerce em favor das pessoas. Não é sobre as pessoas, é em favor. Está entendendo? O líder, ele não impõe a vontade dele, mas ele traz para perto. Você ganha as pessoas
Deus. Não ganha com imposição. Porque Jesus ganhou com amor e não impôs nada. Querem vir comigo? Vocês não querem ir embora também? Tem uma hora que ele falou isso. Ó, todo mundo foi embora, vocês não querem ir embora? Ele, não, Senhor, para onde que a gente vai? Se só tu tens a direção. Então, o líder, ele trabalha em favor. No mundo você precisa alcançar os seus objetivos e vencer a qualquer custo. Os fins justificam os meios. Quer dizer, eu preciso ficar rico. Então se eu tiver que passar por cima de alguém, eu vou fazer. Se eu tiver que pisar na cabeça, entregar, ou fazer qualquer coisa. Isso o mundo pensa assim. Mas olha só como pensa o cristão. No reino de Deus você precisa levar as pessoas a executar e cumprir seus propósitos. É o que a gente está fazendo. Glória a Deus. A alcançar a promessa de Deus. Os meios justificam os fins. Está entendendo? A gente está fazendo agora porque queremos que todos se salvem. Amém. Todos estejam segundo a vontade de Deus e nos encontrarmos lá na eternidade. Esse é o desejo do líder. O líder trabalha com amor e em prol das pessoas. Não tem esse negócio de, não, eu sou o cara aqui, todo mundo tem que me obedecer. Não, cabeção, não. Isso aqui, a gente trabalha em prol. Sofre, como foi falado aqui, mas o amor continua. O objetivo continua. E eu quero concluir. Qual é a importância do lugar secreto na vida de um líder? Toda a importância. Se não houver esse lugar secreto na vida do líder, ele não tem nada. Não é lugar de refúgio, é lugar de adoração. Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e o Senhor vai falar contigo ali. Simples. Simples. Os olhos e os ouvidos de Deus estão em todos os lugares. Deus não nos chamou para trabalhar, presta atenção. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. A gente não ganha Deus trabalhando. Não. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, mas para estar com Ele. Glória a Deus. Estar com Ele. E eu quero encerrar com uma outra frase aqui. Deus está construindo em nós um lugar de fundamentos. Um lugar de fundamentos. E não só de manifestações, que é o que a gente está vendo aí. Muitas manifestações, mas sem fundamento, sem discernimento, sem sabedoria. E Deus não se agrada por isso, porque na realidade Ele quer que nós sejamos fundamentados naquilo que Ele quer. Deus está construindo em nós um lugar de fundamentos, e não só de manifestações, e muito menos de exibições. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê discernimento. Irmãos, o primeiro atingido dessa palavra foi eu. Porque quando eu comecei a compor isso, Deus começou a... Mas Deus perdoa. Porque assim, irmãos, nós somos os primeiros a ser atingidos. Porque a Bíblia diz que a quem é mais dado é mais cobrado. Então diga para o irmão, você vai ser cobrado, porque você é livre. Vamos ficar de pé. Irmão, se o irmão puder mandar esse vídeo depois para mim, vai ser bênção, hein? Tá bom, pastor? Deus abençoe. Vem cá, querido, vamos orar. Se você tem algo para colocar diante de Deus, coloque